no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O INSS começa hoje a enviar a aposentados e pensionistas informações sobre a devolução do dinheiro desviado dos benefícios previdenciários. Quem chega agora com um recado para você é o repórter Sátrio Salles. Uma terça-feira com notícias que interessam diretamente aos aposentados e pensionistas que tiveram seu dinheiro desviado por entidades sindicais e associativas. O dinheiro descontado porque o INSS deixou abertas as portas para o maior escândalo da história da Previdência Social brasileira. Pois é, a partir desta terça-feira, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social começam a ser notificados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Um detalhe, os pedidos de ressarcimento para os descontos que não foram autorizados só vão começar a ser feitos a partir de quarta-feira, também no mesmo aplicativo. Os detalhes dos valores descontados também estarão disponíveis apenas amanhã, quarta-feira. Com essa informação disponível, será possível ver que valores foram descontados, quando e para quais associações. O INSS disponibiliza um mecanismo no próprio aplicativo para que os beneficiários peçam o ressarcimento dos valores descontados indevidamente. O aposentado ou pensionista precisa contestar o desconto, mas uma informação importante: não adianta ir a uma agência do INSS em busca de algum esclarecimento. Tudo será feito pelo aplicativo Meu INSS. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Observação importante essa do Sátiro Salles ao final dessa participação, o jornalista Beto Almeida, com um recado direto para aposentados, pensionistas do INSS. Não há outro caminho para informações, exclusivamente o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135. Fora disso, você, aposentado, pensionista, pode ser vítima de golpes. Jornalista Beto Almeida, parece que pela frente os aposentados e pensionistas terão um longo martírio para receber de volta esse dinheiro desviado. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Essa preocupação é importante, Luzenor, do INSS, do próprio governo agora nessa fase, em comunicar aos aposentados exatamente qual é o único canal oficial em que eles vão poder exatamente fazer esse comunicado e vão poder receber essa informação. Ou seja, por que essa preocupação? É apenas lá no site Meu INSS ou você ligando diretamente para aquele telefone 135. A questão aqui é a seguinte: é o governo já tentando fazer a prevenção aí desse tipo de golpe. Porque tem muita gente esperta por aí que já começa, por exemplo, a mandar mensagem via SMS, WhatsApp, pelo e-mail, querendo tirar vantagem dessa situação. Então, o aposentado já fica sabendo. São 9 milhões de aposentados, Zenor, que vão receber esse comunicado lá dentro do site Meu INSS. Não quer dizer que esses 9 milhões de aposentados, por exemplo, todos eles tenham tido descontos irregulares, porque alguns, de fato, podem ter autorizado esses descontos para aquelas entidades sindicais ou associativas. Aí é o que vai ser feito exatamente essa depuração. Mas é importante, por exemplo, que o aposentado, ao receber essa notificação que vai estar lá dentro do site Meu INSS, ele confirme se de fato ele teve desconto no contra-cheque dele, como se diz. E isso é fácil de olhar. Muito aposentado pode dizer, mas eu nem olho o meu contra-cheque, como é que eu vejo isso? Também está lá dentro do site Meu INSS. É só dar uma olhadinha lá e não olhe só desse último mês, não. Você olhe, por exemplo, lá nos anos anteriores, porque pode ter acontecido muitas vezes, Zenor, de aposentados, de pensionistas que tiveram descontos em um determinado momento, aí depois houve uma paralisaçãozinha ali, deixaram de descontar, depois voltaram a descontar novamente. Então, mande dar uma olhada numa sequência assim de meses por ano, para ver exatamente qual é a sua situação em relação a isso. O importante aqui é o seguinte, é que nessa primeira fase, é essa escuta, como se diz, essa consulta aos aposentados. Aí depois disso, o governo ainda vai dar, quando terminar toda essa etapa
de aviso aos aposentados, então vão dar mais 15 dias para que as entidades que são hoje acusadas de terem desviado de forma irregular esses descontos, aí elas vão ter que ter esses 15 dias para comprovar. Ó, tá aqui, eu tenho a autorização dada por determinados aposentados. Aí é outra etapa que o governo vai avaliar. Tudo isso para dizer o seguinte, que o dinheiro mesmo, o aposentado ainda vai ter que aguardar mais um pouco, porque o governo, de fato, ainda nem sabe direito de onde é que vai tirar essa grana, mas está dando os primeiros passos. Jornalista Beto Almeida, é importante registrar também que os aposentados, pensionistas e as pessoas que representam legalmente os aposentados e os pensionistas acessem com frequência o aplicativo Meu INSS para as notificações aparecerem automaticamente no aparelho de celular. Quando eu falei aqui sobre o 135, se você tem dúvida, aí você liga para o 135. Mas as informações chegarão, já começam a chegar, Beto, a partir desta terça-feira, pelo meu aplicativo pelo aplicativo Meu INSS. Fora disso, é golpe. Então, você aposentado, aposentada, pensionista, cuidado redobrado. A gente tem falado muito aqui sobre os golpistas, sobre os erros, sobre a lentidão do INSS, da Previdência Social, e tem mais um descaso, um exemplo do descaso do INSS, que é a lentidão em dar resposta aos pedidos de benefícios e também de perícia médica. Vamos à região dos Inhamuns, porque o Alverne Lacerda nos traz, direto de Itauá, o caso de um aposentado, de um trabalhador que enfrenta um câncer e teve a perícia marcada para daqui a 6 meses. O retrato do descaso, Alverne Lacerda, bom dia. Não há situação ruim que não possa piorar. Ontem, na sessão da Câmara Municipal de Itauá, o vereador Vone Souza mostrou a situação de quem precisa da Previdência Social. Ele contou o caso de um trabalhador que foi diagnosticado com câncer, procurou a agência do INSS de Itauá para encaminhar um benefício. Com 30 dias, a agência solicitou a presença deste trabalhador para marcar a perícia. E pasmem os senhores, a data marcada para a perícia. Novembro de 2025, a agência do INSS de Itauá, inaugurada em 2009, na gestão do ministro José Pimentel. Até hoje, segundo o vereador Vone Souza, nunca teve um médico perito. E a perícia para esse trabalhador diagnosticado com câncer foi marcada para o final do mês de novembro em Barbalha, lá no Cariri. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. Descaso total, Alverne Lacerda, uma situação que não se repete apenas em Itauá, mas que acontece também em outras agências do INSS, Ceará afora, seja na região metropolitana de Fortaleza, seja também para quem está na região do Vale do Jaguaribe, na região Centro-Sul, na região dos Sertões de Canindé. Exemplos, maus exemplos do INSS, que se repetem em todo o Brasil, não apenas do ponto de vista da perícia médica, mas também de benefícios que precisam ser analisados e pedidos que precisam ser analisados e chegam aí a passar 2, 3, 4, 5, 6 meses, mas é de extrema gravidade, Beto Almeida, essa situação de quem está enfrentando problema de saúde, nesse caso do trabalhador que enfrenta um câncer, ter que esperar 6 meses para realizar uma perícia médica. E essa perícia é essencial, indispensável para o INSS liberar o auxílio doença. O prazo legal, Luciano, de espera para um paciente que tem câncer, por exemplo, e precisa dessa concessão da aposentadoria por invalidez é de 45 dias. Isso na média. Claro que em alguns casos pode ser prorrogado, principalmente quando houver essa necessidade de fato da perícia médica. Mas daí a dizer que você leva, no geral, esse prazo para fazer
essa perícia. 6 meses de espera para alguém que está enfrentando uma doença grave, como é o caso do câncer, isso beira, Luciano, o descompasso do INSS, da Previdência Social, com o respeito e o direito que o cidadão, que o beneficiário tem. Isso ultrapassa todos os limites do que seja razoável. Mostra claramente o quanto que o INSS está desconectado com a realidade e principalmente com o direito que o beneficiário tem. Isso chega a ser quase uma falta de humanidade. Você é bem generoso, né? Porque você diz descompasso. Descompasso não, Beto Almeida. A linguagem mais correta é retratar o descaso, a indiferença, a lentidão do INSS. É imoral o que nós temos visto nos últimos anos na Previdência Social. Uma verdadeira tragédia. Uma situação como nessa expressão usada pelo próprio vereador Vone Souza. É uma desumanidade a situação dos trabalhadores que precisam de perícia médica. E neste caso específico de Itauá, o ato desumano do INSS está se refletindo aí nessa demora. 6 meses para a realização de uma perícia. Lá atrás, Beto Almeida, tivemos greve de peritos médicos, lentidão do INSS para marcar essas consultas médicas que são impostas aos segurados e também a quem recebe o BPC ou quem precisa da emissão de um laudo para receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada, no caso de pessoas com problema de saúde. E outra coisa, Luciano, tem direito a quem, por exemplo, busca o BPC Loas, nesse caso específico de quem tem uma doença grave como o câncer, mas imagine que essa pessoa seja um trabalhador, por exemplo, está com a sua carteira assinada, ainda assim, ele se ficar mais de 15 dias, por exemplo, impossibilitado de trabalhar, ele tem direito já ao auxílio-doença antes da decisão da concessão da aposentadoria pela Previdência Social. Quer dizer, é de fato um descaso isso.